E aí, povo santo, tudo bem com vocês? Estou aqui, né, na parada do dia para poder falar, partilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? Falar de algo que é muito importante, uma coisa que eu tenho frisado aqui nos 7 pilares, né? Um deles é o conhecimento, é você desenvolver um pensamento, uma inteligência, né, para ajudar o seu cérebro a trabalhar cada vez mais, né, arrumar as conexões, organizar as conexões neurais, que é importante. Eu sempre falo, sempre é tempo de aprender, não importa a sua idade, não importa o seu tipo de conhecimento que você faz, mas é sempre importante aprender coisas novas, coisas que vocês gostem, coisas que te levam a edificar e a aprender mais sobre este mundo, sobre essa criação que Deus nos fez, né? Sobre a organização da sociedade, sobre tudo que nós temos aqui para poder conseguir crescer em conhecimento e em sabedoria. Só que uma pergunta que eu quero fazer nesse vídeo que eu vou estar respondendo é como que eu aprendo, né? Como que eu consigo aprender e nunca mais esquecer? Será que existe a possibilidade da gente aprender e nunca mais se esquecer? Será que nós conseguimos isso? Sim, é possível, mas tem algumas variáveis aí, né? Algumas coisas que nós temos que colocar aqui sobre a mesa. Por exemplo, o seu tipo de cognição, a maneira como você aprende, a maneira como você estuda. Será que você e eu temos estudado da maneira correta? Isso vale para qualquer forma de você aprender, né? Claro que você vai ter coisas mais corporais, outras mais audíveis, mas tudo faz parte quando eu consigo sentar e estudar. Então, o estudo é importantíssimo. Eu só aprendo estudando. E a pergunta é, como é que se estuda? Tem um autor que eu gosto muito, que se você quiser que mais que eu fale sobre ele, eu vou estar falando aqui, é o Piazzi. Ele é um professor, né, que dava aula no Ângulo. Ele tem vários livros falando sobre como o aprendizado, como você aprender, né, como você desenvolver inteligência, né? Então, é importante, ele vai falar isso várias vezes. Se você colocar, pesquisar ele aqui, né, você vai conseguir achar vários vídeos do YouTube dele aqui, mas eu vou tentar resumir um pouquinho da ideia dele e tentar deixar um pouco do meu jeito. Então, como que nós podemos ser mais inteligentes? Infelizmente, nosso QI, enquanto brasileiros, né, é muito menor comparado ao asiático, comparado ao europeu. Por quê? Porque nós não temos essa preocupação, né, em estudar mais, em se dedicar mais, né, em desenvolver mais nosso raciocínio lógico. Por isso que nós temos que sempre estar ampliando o nosso QI, né? Nosso QI, a nossa capacidade de inteligência cognitiva, de interpretação, né, entre outras coisas. Mas, para dizer, né, para sair aqui um pouquinho do geral, vamos aprender agora como que nós podemos aprender sem esquecer. É importantíssimo, tá? Primeira coisa, ler e entender. Então, quando eu me proponho a estudar para o vestibular ou a estudar para as aulas, meus alunos aí, quem tem idade de 13 anos, está na escola, se você não estuda dessa forma, se você não se dedica aos estudos, tudo que você vai aprender, vai para o ralo abaixo. Então, se eu vou estudar para um concurso ou qualquer outra coisa, eu preciso primeiramente ler. Primeiro ponto aqui, fazer o número 1 para vocês entenderem. Ler e entender. Então, leitura. Você vai se dedicar, por exemplo, eu quero aprender geografia, eu quero aprender matemática, eu quero aprender português, eu quero aprender política, eu quero aprender como vender. Você vai ter que começar a ler. A leitura é importante. E é importante você, como eu já falei aqui, ter um livro físico na mão para você ler, grifar as melhores partes. O que você não entender, você vai pesquisar, você vai tentar compreender, você vai perguntar para pessoas que possam te explicar sobre aquele trecho que você não entendeu. Então, primeiro ponto, leia e entenda. Depois que você ler e entender, você vai pegar as partes mais importantes e você vai escrever no caderno aqui, tenho, pra vocês darem uma olhada aqui, eu tenho 2 cadernos, né? Um é para o trabalho, o outro é para coisas de fé e coisas mais que eu gosto de aprender, né? Então sempre eu escrevo bastante coisa, eu escrevo
né? Pego as folhas aqui e vou escrevendo. Cada matéria, ela vai ter alguma coisa que eu vou escrever, ó. Vou escrever. Então, é importante você, além de ler, você ter algo para escrever. E a escrita não é a escrita no celular não, tá? Porque no celular a gente digita, né? A gente não consegue desenvolver as conexões neurais, que é o suficiente para a gente começar a absorver o conteúdo que nós estamos escrevendo. É claro, eu vou ler, eu vou entender e eu vou escrever os pontos mais importantes, aquilo que eu considero importante, as minhas dúvidas, coisas para pesquisar. Então é importante você escrever, escreva à mão, escreva no caderno. Temos que voltar a pegar os cadernos, né? A anotar as coisas que mais nos tocam, que mais nos chamam a atenção, mais nos dá curiosidade para pesquisar depois, para aprender. Então a gente vai escreva bastante, tá? É importante, a escrita é muito importante. Depois que eu leio, depois que eu escrevo, eu vou, pelo terceiro passo agora, resumir. Então, de acordo com o que eu vi aquele conteúdo, que eu vi aquele assunto, eu vou ler, eu vou entender, compreender, eu vou escrever e depois eu vou resumir aquela ideia, eu vou resumir aquele assunto, aquela definição, que é importante a gente saber, né, resumir as coisas em uma frase. Como é que eu posso resumir esse assunto? Em uma frase, como eu posso resumir essa disciplina? Em uma frase, como eu posso resumir esse capítulo, este tópico? Então é importante a gente saber resumir e escrever isso no próprio caderno que você tem ali, este resumo. Beleza? Então aqui falei 3 passos. Vamos retomar os passos para a gente assimilar cada vez mais. Então, primeiro, ler e entender. Segundo, escreva no caderno, com a mão mesmo, à mão, escreva muito. Terceiro, resuma aquilo que você entendeu. Você vai resumir, né, aquilo que você entendeu, né, com as suas palavras, de acordo com aquilo que você estudou. Então você vai ler, resumir, ler, escrever, resumir. E o quarto e último passo para a gente aprender e nunca mais esquecer é o passo que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Que é explicar, ensinar. Então, o quarto passo é quando nós explicamos e ensinamos. Então, como eu li, como eu entendi, como eu escrevi, como eu resumi, agora é o momento de eu explicar e ensinar uma pessoa sobre o que eu aprendi, tá? Então, ou pelo menos para mim mesmo, eu estou pesquisando sobre investimento, né? Sobre tal determinada área, tal ação. Então eu tenho que entender aquela ação, quais são os principais pontos positivos daquela coisa, e aí eu vou ter que resumir, e aí eu vou explicar para mim mesmo, né? Às vezes até na minha mente, como é que eu vou explicar esse determinado assunto. Como é que eu vou explicar essa questão da desigualdade social, né? Um conceito que eu ensino bastante na geografia. Então eu tenho que explicar. No primeiro momento, para mim mesmo, né? Ou para alguma pessoa, né? Quando nós ensinamos, quando nós fazemos as pessoas compreenderem as coisas, é aí que nós aprendemos mais. Então, nesses 4 passos que nós temos aí, então, passo 1, ler e entender. Passo 2, nós temos que escrever muito. Então, se você quer estudar para um concurso, né, e você tem estudado pelo notebook, né, pelo computador, não vai adiantar. Você vai ter que passar limpo no papel para você escrever, porque quando nós escrevemos, nós estamos exercitando cada vez mais o cérebro, usando mais dele, né, e ele vai estar armazenando isso no local onde consegue fixar mais as coisas. Por isso que é importante a escrita no caderno mesmo. Depois disso, eu vou resumir, colocar em poucas palavras aquilo que eu estou aprendendo, e o último passo é ensinar, explicar. Então, chegar ali, fazer uma apresentação, falar com alguém, sabia que a matemática ou que esse assunto, trigonometria, na nossa vida é assim, esse assado, né? Você vai explicar, porque quando eu explico, eu consigo mais ainda guardar esse conteúdo. Beleza? Então eu falei aqui dos 4 passos para aprender e nunca mais esquecer. E aí tá aqui o pulo do gato, que aqui é o extra disso tudo, né? Em quanto tempo que eu tenho que fazer isso? Eu deixo a pergunta aqui para você escreve aqui nos comentários agora, né? Quem já vou pedir para você dar o gostei, dar o like no canal, se inscrever se você não é inscrito, né? Caiu aqui de paraquedas, mas o importante agora é em quanto tempo? Isso nós temos que fazer no mesmo dia. O passo mais importante é eu fazer isso no mesmo dia. Então, por exemplo, quem tem aula de manhã,
eu tenho que estudar à tarde. Quem tem aula à tarde, eu tenho que estudar à noite. E quem tem aula à noite, aí a pessoa tem que dar um tempo depois, antes de dormir, para começar a estudar no momento certo. Depois, no horário da noite. Eu falei mais baixo porque passou gente aqui, ó. Olha lá. A molecada passou. Mas é o seguinte, se eu estudar à noite, eu vou ter que dar um tempo de pelo menos meia hora ali para eu fazer tudo isso, né? Se na aula você já entendeu, então você vai ter que escrever um pouquinho. Se já entendeu e escreveu, você vai depois resumir. E aí depois você vai explicar aquilo que você aprendeu, tá? Isso no mesmo dia. Por quê? Porque o sono à noite, o período de descanso, é onde o seu cérebro ele vai verificar aquilo que você quis guardar do que aquilo que você quer jogar fora. Então, se eu vejo algo, né, e fico ali remoendo, revivendo, aprendendo, repetindo, escrevendo, né, pensando várias vezes, quando eu vou dormir, aquilo vai ser armazenado no meu cérebro e vai ficar para o outro dia. E se fica para o outro dia, você pode resgatar aquela memória para o resto da vida. Ou se eu aprendo algo em um dia e esqueço, não aprendi, esqueci, não faço mais nada, não escrevo, não me dedico em organizar as ideias, aquilo vai ser esquecido no próximo dia, porque é um processo fisiológico. E isso, eu não posso sair estudando todo o conteúdo de uma vez, eu vou estudar um pouquinho a cada dia, sempre um pouquinho. Então, coloca ali 1 hora de estudo, 2 horas, 3 horas no máximo de estudo, para você começar a estudar, a anotar, a organizar e fazer tudo isso que eu te falei. Beleza, então esses 4 passos têm que ser feitos nesse dia e aprender um pouquinho de cada vez. E depois disso você vai fazer revisões semanais daquilo que você aprendeu na semana. Você vai fazer revisões mensais. É uma revisão, você vai relembrar, né? Você vai refrescar a memória daquilo que já está embasado, né? Aquilo que você já aprendeu, você só vai estar ali dando uma lidinha mais ou menos para dar uma refrescada, mas aquilo já vai estar guardado dentro do seu cérebro. Então você vai conseguir puxar isso depois numa questão, ou quando for dar uma palestra, ou quando for falar com alguém, buscar essas informações. Por isso que é importante depois você revisar, tanto semanalmente, quanto mensalmente e até anualmente, por que não, tá? Então é importante a gente sempre estar revisando também. É claro que é um conhecimento pré-estabelecido, por isso que não adianta nada você estudar de última hora, no mesmo dia, ou estudar hoje, amanhã. Se você não fizer esse processo de sistematização no seu cérebro, você vai perder aquilo que você estuda. Certo, gente? E aí, meus irmãos, gostaram do conteúdo sobre a inteligência, o conhecimento, esse desenvolvimento desse pilar que é importante para a nossa vida de santidade, aprender as coisas de Deus, as coisas que nós temos aqui nessa terra, o nosso trabalho, nossas habilidades. É sempre bom, importante a gente estar conhecendo cada vez mais. E quanto nós conhecemos mais a Deus e as coisas que Ele nos deixou aqui, que nos deu aqui, nós mais amaremos a Ele. Então vamos estudar. Estude bastante, meus irmãos. Fico por aqui. Deus abençoe a sua vida. Abração para você. E não se inscreve no nosso canal aqui. Compartilha esse vídeo para quem está querendo estudar mais, que quem deixou de estudar, né? Para quem está enterrado já, está com 50 anos e quer fazer alguma coisa. Estude aquilo que você gosta, aquilo que chama atenção. Não perca. Compre um livro e faça isso. Não precisa estar numa faculdade para estudar. Só você comprar um livro, ver um vídeo, anotar e fazer tudo aquilo que eu falei nesse vídeo. Então, abraço para vocês. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.